Oi, gente, começando mais um episódio do nosso podcast, hoje com duas mulheres maravilhosas que eu tenho uma admiração pela luta, pela construção e tenho o prazer de em muitos momentos estar fortalecendo as lutas no município, no estado e no país, que é a nossa futura governadora Indira e a nossa futura deputada estadual Mariana, ambas da UP, um partido novo, mas não tem nada a ver com esse novo laranja, quando eu falo novo no sentido de ressignificar o papel da esquerda e do campo revolucionário na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina. Bem-vindas, companheiras. A gente que agradece assim, por esse momento, né, no meio dessa confusão do processo eleitoral, reta final, poder sentar e bater um papo com você, que para nós também é uma inspiração de muita resistência, né? Não só na nossa cidade, mas sobretudo no nosso país. Então, a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando esse mesmo momento, essa mesma temporalidade aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite, inclusive agradecer a equipe maravilhosa. E estamos aí para trocar essa ideia, não só agora, mas toda vez que precisar, é necessário. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, porque quem é do movimento social conhece a Indira e a Mariana. Então, não teve uma manifestação que eu fui que vocês não estivessem no campo popular, no campo de esquerda. Mas a gente está num contexto eleitoral para conquistar corações e mentes. Sabemos a importância de aprofundar algumas agendas aqui no país. Aí eu gostaria que vocês trouxessem um pouco da luta de vocês, quem são vocês, para a gente trazer mais gente para fortalecer essa luta. Bom, eu sou Indira Xavier, eu tenho 37 anos. Eu sou a mãe do Gabriel, mas eu sou professora e lá com os meus 16 anos, há muitos mais, 20 anos atrás, eu iniciei minha trajetória de militância no movimento estudantil. Eu sou nordestina, né? Sou de uma periferia, em Maceió, e ninguém na minha família teve possibilidade de acesso à educação, porque precisou trabalhar muito cedo, minha mãe, enfim, né? Meus tios passaram fome em outro momento, infelizmente hoje esse é um cenário que volta à tona no nosso país. E a minha avó sempre apresentou a perspectiva da educação. Então, a minha mãe formou em técnico em Química, e minha avó falou, vamos tentar você também estudar e ser uma técnica. Só que era muito difícil, como é muito difícil entrar numa escola técnica federal no nosso país, porque assim como a universidade tem vestibular, e a gente é contra o vestibular, porque a gente defende livre acesso do nosso povo à educação. Não só a educação básica, mas a educação superior também, a qualificação. E assim, depois de muita dificuldade para entrar, muitos esforços coletivos, eu consegui ingressar, mas descobri que só entrar não era o meu primeiro obstáculo, né? Eram anos 2000, Fernando Henrique Cardoso, greves gigantescas de servidores públicos federais no país inteiro, né? Greve de 2000 durou mais de 100 dias, 2001 mais de 90 dias. Então eu entrei na luta em defesa da educação, né? Dos servidores dos serviços públicos federais. E ali eu conheci o movimento estudantil, fui presidente do Grêmio, do Cefet, depois eu fui presidente da Entidade Estadual dos Estudantes, presidente da Federação dos Estudantes do Nordeste de Escolas Técnicas e depois eu fui diretora de Escolas Técnicas da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E aí a gente começou a organizar os encontros regionais de estudantes de escolas técnicas, tanto no Nordeste quanto no Sudeste. Quando eu terminei o ensino médio, eu não quis entrar na universidade, porque eu nunca achei que aquele fosse um lugar que me pertencia, exatamente pelo lugar que eu vinha e não me ver reconhecida, enfim, naqueles cursos, naquelas profissões. Então eu segui na luta do meio popular, organizando a juventude, só que aquelas que nem estavam na escola e nem estavam na universidade. Ali eu passei a coordenar a Central de Movimentos Populares, atuar na luta em defesa do SUS, da juventude, da moradia. E nos últimos 12 anos eu tenho dedicado a minha trajetória, a minha vida, a minha energia na defesa dos direitos das mulheres, das suas vidas. Faço parte da coordenação nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. E aqui em Belo Horizonte eu estou morando há pouco mais de 6 anos e venho exatamente quando a gente constrói a primeira ocupação feminista de mulheres da América Latina, que é a Casa Tina Martins, que hoje é um espaço que acolhe e abriga mulheres em situação de violência, sendo um dos poucos espaços que existem a nível de Estado, infelizmente, que acolhe mulheres em situação de violência. Então hoje a gente se torna uma referência, né, no nosso país. Nós temos outras 11 ocupações no país desde 2012, desde 2016 para cá, e eu tenho feito esse trabalho, né, prioritariamente hoje, e construí a Unidade Popular pelo Socialismo lá desde 2013, quando a gente idealizou esse projeto, pensando na conjuntura e no momento que se avizinha, que está chegando, mas que tem muito mais por vir.
Então essa sou eu, né? Estou aqui pela alegria, pela crença de que nós podemos e vamos mudar essa realidade. E a UP apresenta suas candidaturas pela primeira vez, mesmo sabendo de toda a dificuldade, para poder construir duas coisas prioritariamente: derrotar o Bolsonaro e tudo que ele representa, e ampliar e crescer a unidade popular pelo socialismo, porque nós queremos um partido que seja um instrumento de guerra para poder fazer a luta em defesa do direito do nosso povo, das nossas mulheres, da nossa juventude. O nosso partido que já nasce sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem ser convidado aos debates, então esse espaço para nós é muito importante, mas que tem na sua base vários movimentos, e o reflexo disso é que nós somos o partido que tem mais mulheres candidatas e mais negros candidatos de todos os partidos. Nós somos 68,3% de mulheres e 63,7% de negras e negras nas nossas candidaturas no país inteiro. E tem estados como São Paulo, que nós somos 100% mulheres, do governo do estado, a deputada, e aqui somos nós e o Tomás. Mariana? Bom, fica até difícil falar, né? Depois de tanta insistência, luta, mas eu também, assim como a Indira, iniciei minha militância no movimento estudantil, né? Então, sou Mariana Fernandes, tenho 24 anos, sou nascida e criada nas periferias de Belo Horizonte, filha de mãe solo, que me criou outro filho também com muitas das dificuldades, né, que as mães solos vivem no nosso país. Em 2014, por volta de 2014, eu decido me organizar, entendendo o momento que a gente estava vivendo, né, vendo assim até sem muito embasamento político, mas entendendo as desigualdades que estão no mundo. Então, fazendo essa avaliação, entendo por me organizar no Grêmio da escola. E aí, essa decisão mudou completamente minha vida. E naquele momento, né, eu passo então a construir diversas lutas em defesa da educação no nosso estado. Então, em defesa do passe livre, pela educação, por reforma, né? Fui aluna do Instituto de Educação de Minas Gerais, então, naquele momento, a escola estava caindo aos pedaços. Nós fomos a primeira escola a ser ocupada lá em 2015, né? Fora do estado de São Paulo, nessa luta por educação. E todo esse tempo, né, atuando também juntamente no movimento de mulheres Olga Benário. Então, lá em 2016, a gente define por ocupar um espaço, né? A gente chega ao entendimento de que era hora de chutar o pé na porta e ocupar um espaço para acolher mulheres. E aí a gente constrói, então, a ocupação de mulheres Tina Martins, que hoje dá nome à Casa de Referência das Mulheres, né, Tina Martins. E logo depois eu assumo a presidência da AMES-BH, que é a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Fico até 2019, que é quando eu deixo para poder participar e construir mais a unidade popular, né? Ao longo desse processo a gente coletou, né, as 200 mil assinaturas necessárias para o nosso registro, e depois disso, a gente, pós-registro, né, assumo também a presidência municipal da UP aqui no estado, aqui em Belo Horizonte, e passo também a compor o Diretório Nacional do partido. E aí hoje, nessa responsabilidade, mas também nessa alegria muito grande que é poder representar o partido a nível estadual, né? Então, enquanto candidata a deputada estadual, trazendo não só as pautas, mas acho que a Indira colocou muito bem, né, essa necessidade da gente também ter representação, né, mulheres nesses espaços. Sobretudo porque não basta só ser mulher, também é necessário ter interesse na nossa classe, então defender a nossa classe, defender o nosso povo. Então estamos aí com essa responsabilidade, mas também muito alegre de estar aqui, inclusive, mas estar conseguindo representar o partido também. Bem-vindas! E acho que é legal você ter trazido essa questão, Mariana, de como que a UP ela vai se construindo e se consolidando a partir também de uma luta de um direito básico, que é a moradia. E a Indira, que é a nossa candidata ao governo, que eu já estou antecipando meu voto aqui, diz que o voto é secreto, mas é quem eu vou votar. Indira, e como é que você vê essa questão da moradia no Estado, já que, na minha análise, nenhum partido no Estado e no Brasil discute tão bem moradia como a UP, justamente por ter um ativismo, uma construção, a cabeça pensa onde o pé pisa, né? Exatamente, a cabeça pensa onde o pé pisa. E isso é tão sério, Duda, que o nosso candidato a presidente da República é morador da ocupação, né, que é o Leonardo Pérez, aqui de Belo Horizonte, mora na ocupação Eliana Silva. A nossa vice, que é a Samara Martins, também mora hoje no conjunto habitacional, que foi fruto de uma ocupação urbana lá no Rio Grande do Norte, né? Então, a nossa presidência, 2 homens, 2 pessoas negras, um homem e uma mulher, moradores de periferia, moradores de ocupação, que fazem a luta em defesa do direito à cidade. E eu tenho muito orgulho de dividir
a chapa com a companheira Edna, que é uma liderança há mais de 30 anos na luta em defesa do direito à cidade, do direito à moradia, que passa a coordenar uma das ocupações do complexo da Isidora, né, que são 4 ocupações que, né, ali na região metropolitana aqui de Belo Horizonte com Santa Luzia, que é o maior conflito fundiário da América Latina. São 8.000 famílias que lá em 2013, no auge das jornadas de junho, que parte, né, da sociedade à esquerda, né, referencia que ali iniciou o golpe, que ali foi um ato da direita, a nossa avaliação não é essa, inclusive porque a UP começa a ser idealizada fruto daquele processo de ver a ausência das forças à esquerda progressista disputando as ruas naquele momento. Mais de 260 cidades tiveram redução da tarifa de transporte, 10 centavos, 20 centavos, mas foi fruto da luta. E aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acontece a maior ocupação urbana do país da América Latina. Então, como que 8.000 famílias sem direito ao teto ocupam uma granja, que é a Granja Werneck e outras ali no entorno, que não cumpriam função social há anos, e isso é uma luta da direita? Então a gente tem essa luta como uma luta central para nós, porque na base do nosso programa estão reformas estruturais. E a reforma urbana e a reforma agrária são 2 reformas que vão ser feitas no nosso país, para poder reparar aquilo que aconteceu em 1850, quando o nosso povo preto, que hoje ocupa as periferias, que é quem não tem teto, quem não tem moradia no nosso país, não teve assegurado o direito. Então, teve uma falsa liberdade, mas que já surgiu tirando o direito de moradia, de teto, de terra para o povo pobre, trabalhador, para o povo preto do nosso país. E eu componho, junto com a Edna, uma chapa com 2 mulheres negras periféricas e ela como uma liderança dessa luta que coordena a Ocupação Esperança, que tem 2.500 famílias. Então, quando a gente pensa no nosso governo, é pensar um governo que vai efetivamente aplicar o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que é a Constituição do direito à cidade, que precisa ser aplicada, porque quando a gente faz a ocupação urbana no nosso país, a gente está cumprindo um dispositivo que tem na Constituição, que diz que a terra precisa cumprir uma função social. Se ela não cumpre, é dever do gestor, é dever do Estado fazer com que ela cumpra, desapropriar, indenizar quem tiver que indenizar, mas colocar o povo pobre, preto, para poder morar. A gente tem grandes complexos nos centros urbanos do nosso país, do nosso estado, que estão sem cumprir função, servindo à especulação imobiliária. Hoje são 8 milhões de famílias que não têm casa no nosso país, mas no nosso estado são 500.000 famílias que estão em déficit habitacional. E nós temos a Companhia Estadual de Habitação, a Coab, que não só não está cumprindo o seu papel, como está sendo ameaçada de fechar por esse governador que está sentado na cadeira por hora, que está tentando fechar a Coab, que tenta despejar as ocupações urbanas, que não urbanizou as ocupações desde os acordos que foram feitos ainda anterior à gestão dele, que tem tentado colocar ainda mais precariedade para as condições de luta em defesa da cidade. Então nós temos essa pauta como uma pauta central, porque nós entendemos que nós precisamos fortalecer a Coab, construir política habitacional. Nos últimos 10 anos, essa mesma companhia entregou pouco mais de 250 unidades habitacionais. Então, enquanto os movimentos, sobretudo o MLB, fez ocupação urbana e garantiu para o nosso povo, no mesmo intervalo de tempo, 25.000 moradias, fruto da luta e da organização. Então é isso que a gente chama as pessoas para fazer, se organizar e fazer cumprir a função social da terra, que é o que está previsto na Constituição. Então, quando eles dizem que vocês estão invadindo, a gente não está invadindo nada, porque a gente não está invadindo a casa de ninguém, a gente está ocupando aquilo que está previsto na Constituição, que é fazer valer a função social da terra, e o Estado tem que regular isso a partir do Estatuto das Cidades. Arrasou, né? E é por isso, por um discurso potente como esse, que a Indira não tem espaço nos debates, porque aprova-se um estatuto, aprova-se uma lei, mas é puramente verniz, e o que nós precisamos justamente é efetivar o processo. E aí, por isso, meu repúdio à forma como se conduziu as eleições no Brasil, sem a presença, em momento algum, de um presidenciável negro para poder discutir. Então, traduz, além de tudo, traduz também o racismo estrutural, quando exclui o Léo do debate, e com você também, Indira, na esfera estadual, né? Mariana, e quando eu conheci entrei em contato com a sua luta, foi justamente para entender também como estava o cenário de políticas públicas em Minas Gerais e em Belo Horizonte, no que se refere à luta das mulheres.
E você é uma grande liderança que está trabalhando não só no campo das ocupações, no movimento estudantil, mas também uma grande referência nessa questão da luta do feminismo negro e da luta das mulheres no Estado. Gostaria de saber sua avaliação nesse cenário, porque eu tenho percebido que setores da direita têm cooptado essa luta feminista e trabalhado como perfumaria e deixar de discutir questões estruturantes como o feminismo é uma ferramenta potente de transformação social. Então, queria ver sua avaliação sobre essa questão da luta feminista no Estado e no Brasil. Muito bom, Duda. Olha, enquanto o movimento de mulheres Olga Benário, então, como foi colocado, né, a gente tem essa atuação nacional que pauta, sobretudo, a emancipação das mulheres. Então, da necessidade da gente conseguir, inclusive, decidir sobre o que vai ser feito no nosso país também. E aí o Estado de Minas Gerais, eu acho que a Indira até relembrou aqui, o Estado de Minas Gerais foi o estado que mais assassinou mulheres no último ano. Isso não é pouca coisa. Todos os dias, quando a gente liga a televisão, tem uma notícia de uma mulher assassinada no nosso estado. E são mulheres vítimas de violência que, por vezes, é pelo próprio companheiro, né? Aquela pessoa que diz amar. E hoje a gente possui diversas leis que são fundamentais e foram importantíssimas a sua implementação, como a própria Lei Maria da Penha. A questão é que essas leis não são efetivas em sua grande parte. E aí não são efetivas, não é à toa, né? A gente pode também listar o porquê. Inclusive a própria ocupação de mulheres da Casa Tina Martins, ela é um motivo, né? Então, a gente hoje, né, um estado com 853 municípios, é um estado que possui, mesmo com esse cenário, né, sendo o estado que mais assassinou mulheres no último ano, é um estado que possui um pouco mais de 70 delegacias especializadas no atendimento de mulheres em situação de violência. Ao mesmo tempo, como a Indira colocou, né, a Casa de Referência da Mulher Tina Martins é uma das 11 casas, 8 casas que acolhe mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. Então, a verdade é que falta equipamentos que sejam efetivos no sentido de garantir a sobrevivência das nossas mulheres. Mas, para além disso, né, a gente acha que é necessário uma reeducação do nosso povo, mas, sobretudo, que tenha a participação das mulheres. E aí a gente tem, né, um governo extremamente machista, né, que é o caso de Romeu Zema, que, entre outras coisas, coloca a violência contra as mulheres como culpa das mulheres. Então, tem uma candidata, né? Recalque, né? Como recalque, é isso, é esse nível não só de despolitização, mas de machismo que é apresentado para o nosso povo, mesmo estando nesse estado, e por isso que para a gente é tão importante, né, enquanto unidade popular, ter candidaturas que de fato sejam combativas a esse nível, porque, como eu coloquei no início, né, não nos basta ser mulher para tentar nos representar, é necessário que seja implementada e que seja colocada uma política efetiva para garantir a vida das nossas mulheres. Então, ao mesmo tempo, né, e aí a gente coloca como proposta a construção de mais casas-abrigo, a construção de delegacias 24 horas, mas sobretudo, e aí nesse cenário que a gente está vivendo, né, inclusive a nível nacional, a própria organização do nosso povo. Porque os desafios que a gente tem, eles não vão ser, quem dera, né, se fosse dia 1º de janeiro, aí os nossos problemas acabaram. A verdade é que não vão se acabar. Então, por isso é necessária a nossa organização enquanto classe social, mas sobretudo também enquanto mulheres. E aí, só para finalizar, a gente tem grandes exemplos na América Latina de luta, né? Então, relembrar aí as nossas irmãs argentinas que recentemente garantiram a legalização do aborto, que aqui no Brasil a gente tem também, né, as grandes manifestações que aconteceram, como Ele Não, que a gente pode utilizar como exemplo para garantir luta aqui no nosso país também. E sobre essa pauta, amanhã, final da tarde, vai ter ato, que amanhã é dia 28 de setembro, né, o dia pela legalização e descriminalização do aborto no nosso país. A gente vai ter ato na Praça 7, a partir das 17 horas. Então, quem estiver nos assistindo e quiser colar e fortalecer essa luta, porque é muito fácil falar do direito à vida, mas não falar de que vida, né? E aí a gente tem hoje, no nosso país, só no último ano, cerca de 2.000 meninas morreram em decorrência do nascimento de crianças, né? Meninas que geraram crianças que morreram no ato do parto, né? E o Estado não faz nada sobre isso, porque todos os anos milhares de meninas parem outras crianças, porque qualquer gestação abaixo de 14 anos, pelo próprio estatuto que está estabelecido, é fruto de estupro, né? E não tem um direito garantido. E aí, sobre essa questão do direito à mulher, a gente também, para além do combate à violência contra as mulheres, pensar uma política de Estado que assegure condições para que as mulheres tenham autonomia e não retornem para o ciclo de violência. Porque hoje, quando a gente fala das mulheres que sofrem violência, que estão em situação de violência, são mulheres que não têm, muitas vezes, moradia
Então, por isso que elas continuam em situação de violência. Elas não têm uma geração de emprego e renda, ou seja, estabilidade econômica para poder manter a si e aos seus filhos. E não tem uma política de qualificação profissional para poder elas terem condições econômicas, né, de qualificação de se manter no mercado. Então, a gente pensa um governo que tem que, para além de criar uma Secretaria de Combate à Violência contra as Mulheres, aplicando tudo isso que a Mari colocou aqui, fazendo cumprir a Lei Maria da Penha, porque é um instrumento fundamental para se fazer cumprir, mas garantir política de habitação, política de moradia, política de geração de emprego e renda, de qualificação profissional para o conjunto das mulheres e mais, que os agentes do Estado tenham a qualificação necessária para poder tratar essas mulheres, porque hoje, infelizmente, a maioria de nós é revitimizada quando a gente chega nos espaços institucionais e sofre novamente violência pela nossa condição de gênero. Então, pensar um atendimento interdisciplinar, sensível, de atendimento dessas mulheres por parte dos profissionais do Estado, não só da segurança pública, mas de todos os equipamentos. E é interessante quando você vai trazendo essas questões que são estruturais, mas que setores neoliberais se apropriam, esvaziam o conteúdo e vendem como perfumaria. E aí, Mariana, é uma preocupação que eu tenho em termos de conjuntura mesmo. Porque eu tenho percebido que tem crescido no Brasil uma esquerda enquanto estética, mas não enquanto conteúdo, enquanto programa. E eu tenho uma preocupação muito grande como isso vai incidir nos próximos anos. Qual que é a sua análise do papel que a esquerda está ocupando hoje nas eleições, discutir a questão eleitoral mesmo, e o nosso papel nos próximos anos, numa eventual vitória do governo Lula? A gente, inclusive, pensava bastante nisso. A gente tinha essa preocupação lá em 2013, né? Quando a gente define por construir, então, a UP, né? Fruto desse processo das mobilizações, como foi colocado, que a gente entende pela necessidade da construção de um novo partido político. E é muito louco porque desde o início, quando a gente começou a coleta de assinatura, né, que existia aquela ideia de que mas o povo não quer discutir política, mais um partido? Quem quer um partido? E a verdade é que quando a gente foi pra rua conversar com as pessoas, apresentar, falar, isso aqui é para construir um partido, a gente, assim, eu me lembro de raras exceções de pessoas que não quiseram assinar. Então, o resultado posterior foi... Eu assinei. Aí sim, 1.200.000 assinaturas, né, coletadas em todo o país. Então, a gente obteve um grande sucesso, isso em 2 anos, né, porque a gente depois, antes disso, chegou a coletar algumas assinaturas que, enfim, foram perdidas, mas isso demonstrou pra gente que era o caminho certo. Mesmo algumas pessoas dizendo, inclusive, que não ia dar certo, que era impossível registrar um partido político no nosso país. E aí, fruto dessa preocupação, né, e desse entendimento, sobretudo, de que existe a necessidade de um partido realmente comprometido com a luta do nosso povo. Um partido que venha das periferias, que esteja junto ao povo trabalhador, ao povo pobre, à juventude do nosso país. Então, quando a gente constrói uma unidade popular, é desse entendimento, né, de que o processo eleitoral, ele infelizmente não soluciona e não irá solucionar todos os nossos problemas. Na verdade, a gente vai, como foi colocado, né, vão ser várias outras pessoas, algumas poucas pessoas reeleitas, né, que são as mesmas. Então, a estrutura vai se manter como está, né? Então, a gente entende a necessidade da organização do nosso povo para além desse processo. E aí, esses últimos dias, né, de campanha, a gente tem sido, inclusive, muito bem recepcionado nos espaços que a gente vai. Então, existe essa abertura para as novas ideias, mesmo com esse cenário que a gente vive. E aí é um cenário, né, de crise econômica, de crise, inclusive, política. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, uma grande parcela da nossa população no desemprego ou trabalhando na informalidade, com diversas dificuldades. Então, nesse cenário, a gente até utilizava, né, que não está tranquilo, mas está favorável. Está favorável para a apresentação de uma nova alternativa política. E aí é nesse cenário que a Unidade Popular aparece. Então, a gente lançando essas candidaturas como foi colocado, né, para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque no nosso entendimento o bolsonarismo não vai ser derrotado nas urnas. Então, seja lá qual for o resultado desse processo eleitoral, vai ser necessária uma grande mobilização do nosso povo, da nossa classe, para derrotar o fascismo, porque ainda assim, né, existe essa tentativa do alto comando das Forças Armadas de dar um golpe no nosso país. Tem se articulado, essa é a verdade, mesmo que existam aqueles que falem, mas
não tem possibilidade, não tem força para isso, não tem apoio internacional. Mas existe articulação, existe o chamado público para as pessoas se organizarem, então a esquerda também precisa se organizar. E aí a Unidade Popular está se apresentando nesse cenário de dizer que é a nossa hora, entendeu? O nosso povo preto está esperando há mais de 500 anos o seu momento. E esse é o nosso momento, entendeu? A gente já está cansado de esperar e a convocação que a gente faz para o nosso povo é justamente esse, né? Para que o nosso povo se organize com a gente. E para nós, esquerda é para resolver o problema do nosso povo. Ter como centro, como prioridade a defesa dos nossos direitos. E, infelizmente, conciliar com os nossos inimigos não vai fazer resolver o problema do nosso povo. E a esquerda que a gente defende é aquela que sonha o impossível e que de olho aberto vai lá e conquista. E quando a gente sonhou construir a Unidade Popular, a gente foi lá e realizou esse feito que todo mundo falou que não ia fazer, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, mesmo o processo eleitoral não garantindo, de fato, a democracia para todos, mas é possível, através de quem acredita e que tem como referência a vontade de mudança do nosso povo, garantir qualquer transformação. Porque mesmo que nós saímos desse processo elegendo 1, 2, 3 parlamentares dentro de um Congresso Federal que é extremamente reacionário, que tem mais de 513 cadeiras e que nem a metade dessa é composta por povo, nem sonha por pessoas do nosso povo, que tem compromisso com o nosso povo, mas nós temos do nosso lado a bancada do povo. Daqueles que podem pegar os dispositivos da nossa própria Constituição e fazer valer as pautas que nós defendemos hoje. Porque nós podemos sim sair desse processo e fazer uma grande campanha pela reestatização das nossas empresas públicas, pela garantia da reforma urbana, da reforma agrária e forçar esse Congresso Federal, forçar o Senado e a própria presidência a se posicionar sobre isso. Então, se nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer qualquer coisa nesse país. E não é a ditadura do capital que vai determinar, mas daqueles que defendem ideias que são imovíveis, que são inabaláveis. E para nós esse tem que ser o compromisso da esquerda, não de conciliar e se manter no poder a qualquer custo. Porque esse poder manchado de sangue do nosso povo e das nossas mulheres para nós não serve. Porque o que nós queremos é a verdadeira liberdade e alegria para o nosso povo. E para fazer isso, para defender esse programa, nós temos que nos confrontar com o capital. Nós temos que nos confrontar com os banqueiros, com os empresários, que é aqueles que lucram à custa da fome, da miséria e do desemprego do nosso povo. Não dá para atender a dois senhores. Então a Unidade Popular ela é pautada por princípios. Princípios que são imovíveis e que nos norteiam. Então nós sabemos que nós escolhemos o caminho mais difícil. Mas não é fácil a trajetória que a gente quer fazer, mas é a trajetória que vai de fato levar o nosso povo a ocupar o espaço que é negado para nós há mais de 500 anos, como a Mari falou. Não vai ser de outra forma, não vai ser se fazendo arrumadinho, ajeitadinho que a gente vai chegar lá, porque para quem está fazendo isso, a fatura está muito grande. E nós não temos fatura nenhuma para pagar com ninguém, a não ser o compromisso de que, independente do processo eleitoral, a gente vai continuar onde a gente está. Na luta, na rua, construindo com o nosso povo, conosco, o poder popular, porque não é um indivíduo que vai salvar a pátria, é o povo. E só o povo é capaz de salvar o povo, não são indivíduos que vão fazer isso, porque as pessoas elas morrem, elas podem tomar facadas de verdade, entendeu? E o que é que vai acontecer com as ideias? Se elas não forem alicerçadas em princípios, elas vão morrer com esses indivíduos, não é isso que a gente quer. Queridas, eu quero agradecer a participação de vocês e terminar com vocês trazendo as últimas considerações, mas comentando também um pouco do Léo, que é o candidato à presidência e que foi tão apagado nessa estrutura racista e elitista da política brasileira, né? Sim. Olha, então antes de mais nada eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer pela recepção. Para nós, inclusive, esse espaço é tão importante, Duda, porque é isso, hoje esses espaços, então esses espaços de debate, sobretudo, né, que a grande mídia tem nos freado, eles não têm sido oferecidos à Unidade Popular, né? Então a gente tem feito diversas lutas, inclusive grandes manifestações, exigindo a participação do Léo nos debates. Porque, como foi colocado aqui, né, o nosso povo está esperando há mais de 500 anos, mas quando tem um homem negro candidato à presidência da República, também é barrado desses espaços. Então, qualquer abertura que o nosso partido tenha nesses, é para poder apresentar a nossa política, enfim, poder conversar e dialogar com mais pessoas, para nós é muito importante. E aí a gente apresentou a candidatura do Léo, né, ainda pré-candidatura lá no ano passado, e como foi colocado, foi uma experiência que assim, nos possibilitou chegar em novos lugares. E agora, a nível nacional, né, a gente tem conseguido fazer esse debate e defesas do nosso programa que para nós são muito caras. Então,
a gente tem feito a defesa, por exemplo, do não pagamento da dívida pública, né? Que é uma dívida que não é nossa, que não gera resultados para o nosso povo, em saúde, em educação, mas que serve como uma forma de transferência dos nossos recursos para o grande capital financeiro. Então, na nossa avaliação, essa é uma questão muito cara e entre outras pautas que aí eu queria deixar de convite para as pessoas que estão nos ouvindo a procurar saber um pouco mais da Unidade Popular, a procurar o nosso site, as nossas redes e votar 80 nessas eleições. Não sei se estou permitida, mas votar 80, então bora votar 80, 180 também, que é meu número, para as pessoas que quiserem nos conhecer um pouco mais. Tem a Poli também, candidata a deputada federal. Exatamente, Poli 8080 e tem mais 2 candidatos a deputados estaduais também, que é Brenda com o número 80.000 e Tomás com o número 80123. Também queria agradecer demais, assim, para nós é muito importante esses espaços, não só pelo que você representa para nós, enquanto Unidade Popular, na luta, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa luta parece ser solitária, é muito bom quando a gente se encontra, se reenergiza, vê que a gente não está lutando sozinho. Eu acho que o processo eleitoral tem sido um processo extremamente violento, falsamente polarizado e falsamente hegemônico para fazer exatamente com que o nosso povo ache que só existem 1, 2 ou 3 candidaturas e ter a possibilidade de apresentar as nossas candidaturas, não só a minha, da Edna, ao governo do Estado, mas a do companheiro Léo e Samara à presidência, para nós é importante porque nós queremos construir o poder popular no nosso país, transformar a estrutura da sociedade de forma profunda, radical, de ir na raiz. E é isso que a Unidade Popular pelo Socialismo defende. E o capitalismo não tem mais nada a ofertar para o nosso povo, porque o que o capitalismo está fazendo com o nosso povo é o que está fazendo no nosso Estado, impondo a mineração predatória, acabando e degradando com o meio ambiente, submetendo mais de 3 milhões de mineiros à pobreza, acabando com a educação pública e com serviços de saúde, matando o nosso povo pela inanição ou pela bala da polícia que assassina todos os dias nas periferias do nosso Estado, com a conivência desses governantes que não estão nem aí para a vida do nosso povo. Então, para mudar essa realidade, nós temos que não só votar 80, para poder demonstrar que voto útil é garantir o nosso povo preto no poder, o Léo, a Samara, eu, a Edna, a Mari, a Poli, esses que têm compromisso histórico com a luta do nosso povo, mas para dizer que a hora deles está chegando e a nossa também está chegando. E nós acreditamos demais disso, a gente fica muito feliz de poder vir aqui apresentar as nossas candidaturas e dizer para as pessoas que conheçam a Unidade Popular pelo Socialismo. Porque independente do processo eleitoral, eu repito, nós vamos seguir fazendo o trabalho que a gente desenvolve sempre, como você disse, não só nas manifestações, mas naquele trabalho que lá atrás, em 2018, quando bateu o desespero em geral, vamos fazer virar voto, nós temos que ir para as periferias, nós não temos, porque nós nunca saímos de lá. Porque o nosso presidente, ele mora numa rua de barro, dentro da ocupação urbana. Então, na porta da casa dele, ele pisa no barro todo dia para sair. Ele não tem asfalto, saneamento. E o que ele tem foi fruto da luta e da organização da comunidade que ele mora, que hoje é coordenada pela companheira Poliana, que é a nossa candidata a deputada federal pela Unidade Popular. Então, essa é a realidade do nosso povo, porque a nossa vice-presidente coordena uma das maiores ocupações urbanas aqui da nossa cidade e região metropolitana. Então, essas lutas e essas demandas vão continuar existindo, porque infelizmente dia 2 não vai chover picanha e cerveja para nós. O que cai do céu é chuva, é avião e infelizmente às vezes desastre de mineração, assassinato de mineração. É isso que cai na cabeça do nosso povo. Fora isso, tudo que a gente constrói é fruto da luta e da organização. Historicamente foi assim e continua sendo assim enquanto a gente não mudar essa realidade e transformar essa estrutura. E por isso que a UP defende o poder popular e o socialismo. Então, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. E vamos conhecer a UP, vamos votar 80 e vamos incomodar, porque é isso que a gente quer. Porque se a gente estiver agradando alguma coisa, está errado. Arrasou. E é isso, gente. Então, se você tem uma estrutura que boicota essas candidaturas, bora compartilhar o máximo que puder esse episódio. Bora apertar 80 também. Nós temos aqui lutar contra essa estrutura de apagamento que infelizmente mantém a política como ela é, o sistema como ele é, aprofundando cada vez mais a gente nesse contexto de crise que é a maior da história do capitalismo. Bora compartilhar e bora apertar 80. Beijo, obrigado, gente.